Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem uma fé medíocre, sem impacto e completamente distante da poderosa experiência que a Bíblia promete? O que Jonas sabia, e que a maioria dos crentes hoje ignora completamente, poderia revolucionar sua vida espiritual nas próximas 24 horas. Esta revelação é tão controversa que muitos líderes preferem não falar sobre ela nas igrejas. Enquanto 120.000 pessoas em Nínive tiveram suas vidas transformadas por uma simples mensagem, milhões de cristãos hoje continuam presos em ciclos de frustração espiritual. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas aprendeu no ventre do peixe o segredo que separava os servos comuns dos extraordinários. Este princípio, escondido nas entrelinhas da história mais mal interpretada da Bíblia, é exatamente o que você precisa para desbloquear portas que até agora permaneceram fechadas em sua vida. O problema é que a maioria das pessoas lê essa história como um simples conto infantil sobre um homem e um peixe, perdendo completamente a mensagem transformadora que poderia libertá-las hoje. Nos próximos minutos, vou revelar como este segredo milenar pode ser aplicado em sua vida para superar resistências, vencer medos paralisantes e finalmente cumprir seu propósito divino. Este é o mesmo princípio que levou grandes homens e mulheres de Deus a impactarem multidões, enquanto outros permaneceram na obscuridade. Se você está cansado de esperar 40 dias por uma transformação que nunca chega, este vídeo vai mostrar exatamente o que está bloqueando seu progresso espiritual e como remover este obstáculo agora. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, ele fez o impensável. Fugiu na direção oposta. Este comportamento reflete como nossos preconceitos e medos mais profundos podem nos afastar do propósito divino que foi planejado para nossas vidas, assim como aconteceu com as 120.000 pessoas de Nínive que quase ficaram sem chance de arrependimento por causa da resistência de um homem. O chamado divino frequentemente nos direciona para fora da zona de conforto, colocando-nos diante de pessoas ou situações que consideramos indignas de misericórdia. Jonas não queria ver seus inimigos perdoados após 40 dias de prazo, preferindo vê-los destruídos a testemunhar a compaixão divina em ação. Esta resistência revela o quanto podemos nos apegar às nossas próprias noções de justiça, ignorando a amplitude da graça de Deus. Refletindo sobre nossas próprias vidas, quantas vezes recuamos diante de um chamado desafiador? Talvez seja aquela conversa difícil com um familiar que você vem adiando, ou o perdão que você se recusa a oferecer a quem o magoou profundamente. Durante 3 dias e 3 noites, podemos ficar presos em nossa teimosia, enquanto Deus pacientemente aguarda nossa disposição para agir segundo sua vontade perfeita. Na tentativa desesperada de escapar do chamado divino, Jonas embarcou num navio para Tarsis, acreditando que a distância física poderia libertá-lo de sua responsabilidade espiritual. A vida, porém, nos ensina que não existe fuga eficaz do propósito de Deus, e nossas decisões egoístas frequentemente afetam pessoas inocentes ao nosso redor, assim como aquelas 120.000 pessoas de Nínive cujo destino dependia da obediência de um único homem. A tempestade que se abateu sobre a embarcação não era mero acaso climático, mas uma consequência direta da desobediência de Jonas. Pense em quantas tempestades em sua própria vida podem ser resultado de decisões tomadas contra sua consciência e propósito. Aqueles momentos em que você escolheu o caminho mais fácil, ignorando a voz interior que o direcionava para algo maior, provavelmente geraram consequências que ultrapassaram sua esfera pessoal. Os marinheiros, alheios à batalha espiritual ocorrendo a bordo, viram-se repentinamente envolvidos no drama entre Jonas e seu Deus, arriscando suas vidas durante aqueles 40 dias de provação por causa da fuga de um profeta teimoso. Esta passagem nos lembra que nossa desobediência raramente permanece isolada em suas consequências. Ela transborda, afetando relacionamentos, oportunidades e o bem-estar daqueles que cruzam nosso caminho durante os momentos de rebeldia. No auge da tempestade, enquanto cada marinheiro clamava desesperadamente ao seu Deus, Jonas finalmente reconheceu sua culpa. Aquela confissão foi o primeiro passo para sua transformação, reconhecendo que suas ações haviam colocado em risco a vida das 120.000 pessoas de Nínive e também daqueles marinheiros que apenas faziam seu trabalho. Quando Jonas se ofereceu para ser lançado ao mar, demonstrou um vislumbre de altruísmo em meio à sua rebeldia. Às vezes, precisamos assumir as consequências de nossos erros para que outros não continuem sofrendo por eles.
Como aquele amigo que precisa admitir sua dependência do álcool antes que destrua sua família, ou o empresário que deve reconhecer práticas antiéticas antes que seus funcionários paguem o preço. Ser engolido pelo grande peixe, longe de ser apenas um castigo, foi um ato surpreendente da misericórdia divina. Deus poderia ter simplesmente deixado Jonas se afogar durante aqueles 3 dias e 3 noites, mas escolheu criar uma situação extraordinária que proporcionou ao profeta rebelde uma segunda chance. Essa passagem nos lembra que até mesmo em nossos piores momentos de desobediência, Deus ainda trabalha para nos trazer de volta ao caminho correto. Dentro do ventre escuro e úmido do peixe, Jonas finalmente encontrou espaço para reflexão. Durante 3 dias e 3 noites, isolado do mundo exterior e confrontado com sua própria mortalidade, o profeta rebelde começou a reconhecer a grandeza do Deus que tentará fugir e a insignificância de sua própria teimosia. A oração de Jonas no capítulo 2 revela uma profunda transformação interior, passando da rebeldia para a gratidão. Ele reconhece: desci aos fundamentos dos montes. A terra com seus ferrolhos estava ao redor de mim para sempre. Contudo, trouxeste a minha vida da perdição. Como muitos de nós que só reconhecemos o valor da saúde quando adoecemos ou da família quando estamos sozinhos, Jonas precisou perder tudo para valorizar a presença de Deus. Aqueles momentos sombrios no interior do peixe não eram o fim para Jonas, mas o início de um novo propósito. Esta passagem nos ensina que nossos períodos de maior escuridão e desconforto frequentemente precedem nossas maiores transformações. Quantas pessoas entre as 120 mil de Nínive seriam beneficiadas pelo arrependimento de um único homem que, após 40 dias de reflexão e crescimento espiritual, finalmente aceitou sua missão divina? Quando Jonas finalmente entrou em Nínive, uma cidade tão vasta que levava 3 dias para atravessá-la, sua mensagem foi surpreendentemente breve e direta: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Não houve elaboração teológica, nem eloquência inspiradora. Apenas um anúncio sincero do julgamento iminente que despertou uma resposta extraordinária nas 120 mil pessoas que habitavam aquela metrópole pagã. O rei de Nínive, ao ouvir a mensagem do profeta estrangeiro, reagiu com humildade impressionante, trocando suas vestes reais por pano de saco e cinzas. Imagine o poder de um único homem obediente a Deus. Após passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jonas agora testemunhava uma cidade inteira, desde o mais poderoso até o mais humilde, reconhecendo seus erros e clamando por misericórdia. O arrependimento coletivo de Nínive desafia nossa compreensão moderna de transformação social. Em uma época onde pequenas mudanças comunitárias exigem anos de esforço concentrado, vemos uma cidade inteira mudar radicalmente seu comportamento após uma breve pregação. Este episódio nos lembra que o verdadeiro arrependimento, seja pessoal ou coletivo, não depende da eloquência da mensagem, mas da prontidão do coração para ouvir e responder ao chamado divino. Quando Deus poupou Nínive após seu arrependimento sincero, a reação de Jonas foi surpreendentemente negativa. Em vez de celebrar o sucesso de sua missão e a transformação de 120 mil pessoas, o profeta sentiu-se traído por um Deus cujo perdão ultrapassava os limites que ele considerava justos para seus inimigos históricos. É por isso que fugi para Tarsis, protestou Jonas, revelando que seu temor original não era do fracasso, mas do sucesso da missão. Ele conhecia o caráter compassivo de Deus e sabia que, após 40 dias de aviso, existia possibilidade real de perdão para aquela cidade depravada. Esta reação expõe o quão profundamente nossos preconceitos podem distorcer nossa percepção da bondade divina, transformando a misericórdia em motivo de frustração. A irritação de Jonas reflete um sentimento comum entre pessoas religiosas: a indignação quando aqueles que consideramos menos dignos recebem as mesmas bênçãos que nós. Quantos de nós já sentiram desconforto ao ver ex-criminosos sendo celebrados em testemunhos de transformação? Ou ficaram ressentidos quando pessoas de comportamento questionável prosperam após uma aparente conversão? Durante 3 dias e 3 noites, Jonas havia experimentado misericórdia no ventre do peixe, mas agora negava essa mesma graça aos ninivitas. Enquanto Jonas observava a cidade poupada, Deus providenciou uma planta que cresceu rapidamente para dar-lhe sombra no calor escaldante. O profeta, que havia permanecido 3 dias e 3 noites no ventre do peixe,
agora se alegrava com este pequeno conforto vindo das mãos do mesmo Deus cuja misericórdia o irritava profundamente. No dia seguinte, a planta foi atacada por um verme e secou, deixando Jonas exposto novamente ao sol inclemente. Sua reação foi desproporcional. Ficou irado a ponto de desejar a morte por causa de uma simples planta. Este contraste revela nossa tendência humana de valorizar confortos temporários acima das 120.000 pessoas cujas vidas estavam em jogo durante aqueles 40 dias de espera pelo julgamento divino. A lição divina era clara e direta. Você se importou com uma planta que não cultivou, que cresceu em uma noite e morreu na outra. Não deveria eu me importar com Nínive? Esta pergunta penetrante confronta não apenas Jonas, mas todos nós que priorizamos nossas pequenas conveniências acima do bem-estar de outros, ou que julgamos rapidamente situações complexas baseados apenas em nossa perspectiva limitada. A pergunta que Deus fez a Jonas se estende através dos séculos até nós. Não deveria eu me importar? Esta indagação desafia nossa tendência de delimitar a misericórdia divina segundo nossos critérios humanos, lembrando-nos que o amor de Deus transcende fronteiras que consideramos intransponíveis. A história termina com essa pergunta pairando no ar, sem registrar a resposta de Jonas. Este final aberto convida cada leitor a completar a narrativa com sua própria resposta. Será que, após passar 3 dias e 3 noites em reflexão forçada, Jonas finalmente compreendeu que as 120.000 pessoas de Nínive eram tão valiosas aos olhos do Criador quanto ele próprio? O livro de Jonas, em sua brevidade, contém uma das mais profundas lições sobre a amplitude da graça divina. Enquanto esperamos nossos próprios 40 dias de provação ou transformação, somos desafiados a examinar nossas atitudes em relação àqueles que consideramos menos dignos de misericórdia. O colega difícil, o familiar distante, o político de ideologia oposta, ou mesmo nações inteiras que consideramos inimigas. O que você acabou de descobrir sobre Jonas não é apenas uma história bíblica, é um espelho que reflete sua própria jornada espiritual. As mesmas resistências que Jonas enfrentou estão presentes em sua vida quando você evita aquela conversa difícil, posterga aquela decisão importante ou ignora aquele chamado persistente. Por quanto tempo mais você vai fugir do seu verdadeiro propósito? Pense por um momento. E se as 120.000 pessoas que Deus quer alcançar através de você continuarem na escuridão porque você está confortável demais na sua zona de segurança? Quanto tempo mais você vai esperar até agir? Será que você precisa passar 3 dias e 3 noites em circunstâncias extremas para finalmente obedecer? A transformação que você busca há 40 dias está esperando por uma única coisa: sua rendição completa. O que você fará com esta revelação? Continuará sendo um cristão de domingo, acumulando conhecimento sem aplicação, ou se tornará um agente de transformação como Nínive nunca viu? A escolha é sua, mas o tempo está passando. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações e prepare-se para mais revelações poderosas que vão revolucionar sua vida espiritual. Lembre-se, conhecimento sem aplicação é apenas informação. Transforme esta mensagem em ação hoje mesmo.